Olá, meus amigos de leitura. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de mais um bloco de capítulos. Ó, eu enrolando a língua aqui. Dia de mais um bloco de capítulos de Ramsés, o Templo de Milhões de Anos. Já passamos da metade do livro, estamos indo para o capítulo 36 e eu tô aqui mais uma vez para agradecer a vocês que estão me acompanhando nessa leitura deliciosa. Eu adoro essa coleção de livros. Aliás, eu sou suspeita porque eu adoro os livros deste autor. Ele escreve sobre o Egito. Ele tem vários livros. Depois eu posto aqui para vocês. Vou deixar na descrição, na verdade, os outros livros desse autor, as outras coleções. É muito interessante. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui, pelos likes, pelos compartilhamentos, pelas mensagens nos comentários. Muito, 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 muito obrigada. Toda quarta-feira, como vocês sabem, eu posto a coleção Ramsés e de quinta-feira a menina que não sabia ler. Vou deixar outro recadinho para você que está aqui e que quer acompanhar as leituras diariamente. Eu posto trechos de 10 minutos só. É curtinho porque é isso que me permite o aplicativo, mas todo dia tem postagem desses dois livros. No aplicativo Quai. O link está na descrição do vídeo também. Bom, vamos lá? Chega de papo? Capítulo 36. Tão atlético quanto Ramsés, com ombros largos, testa alta contornada por abundante cabeleira, barbudo, com o rosto queimado de sol, Moisés entrou lentamente no gabinete do rei do Egito. Ramsés levantou-se e os dois amigos abraçaram-se. Era aqui que trabalhava Sete, não era? Não modifiquei nada, Moisés. Este compartimento está impregnado do seu pensamento, que ele possa inspirar o meu governo. Uma luz suave entrava pelas 3 janelas. A claustra, cuja disposição garantia uma agradável circulação de ar. O calor do verão que findava tornava-se agradável. Ramsés abandonou o trono real de encosto largo e sentou-se numa cadeira de palha de frente para o amigo. Como tem passado, Moisés? Minha saúde é excelente, mas a minha força não é aproveitada. Não temos quase tempo nenhum para nos vermos, e sou eu o responsável. Sabe que a ociosidade, mesmo luxuosa, me horroriza. Gostava mais do meu trabalho em Karnak. Será que falta à corte de Mênfis um pouco de sedução? Os cortesãos me aborrecem. Não cessam de lhe tecer louvores e não tardarão a elevá-lo ao posto de divindade. Acho isso estúpido e desprezível. Você é contra a minha atividade? A cheia miraculosa, a fênix, a nova era, são fatos indiscutíveis que explicam a sua popularidade. Mas o seu povo está convencido de que você possui poderes sobrenaturais, que é um predestinado. E você, Moisés? Talvez seja verdade, mas você não é o verdadeiro Deus. Alguma vez pretendi sê-lo? Tenha cuidado, Ramsés. As lisonjas dos que o rodeiam poderiam conduzi-lo a uma vaidade incomensurável. Você não conhece bem o papel e a função de Faraó. Além disso, me considero um medíocre. Só estou querendo ajudá-lo. Vou lhe dar a oportunidade para demonstrá-lo. O olhar de Moisés brilhou de curiosidade. Vai mandar-me outra vez para Karnak? Tenho uma tarefa muito mais importante para você, se estiver de acordo. Mais importante do que Karnak? O rei levantou-se e se dirigiu para a janela. Concebi um projeto imenso que confiei a Nefertari.
Tanto eu quanto ela consideramos que era preciso aguardar um sinal antes de concretizá-lo. Então, o céu ofereceu-me 2 sinais, a cheia e a fênix. E a casa da vida confirmou-me que se abria uma nova era, de acordo com as leis da astronomia. Claro que terminarei a obra começada pelo meu pai, tanto em Karnak como em Abidos. Mas esse novo tempo deve ser assinalado por novas criações. Será isso vaidade, Moisés? Todos os faraós devem agir assim, segundo a tradição. Ramsés pareceu preocupado. O mundo está mudando, e os hititas constituem uma ameaça permanente. O Egito é um país rico e cobiçado. Foram estas verdades que me levaram a conceber o meu projeto. Aumentar o poder do exército? Não, Moisés, mas deslocar o centro vital do Egito. Quer dizer, construir uma nova capital. O hebreu ficou espantado. Você está falando sério? A sorte do nosso país será decidida na fronteira nordeste. Portanto, é no delta que deverá ficar o meu governo, a fim de que eu seja imediatamente informado do mínimo acontecimento que ocorra no Líbano, na Síria e nos nossos protetorados ameaçados pelos hititas. Tebas continuará a ser a cidade de Amon, a cidade esplêndida onde se erguem o imenso Karnak e o admirável Luxor, que embelezarei. Na margem oeste, a montanha do silêncio vela para sempre sobre os vales dos reis e das rainhas, e as moradas da eternidade dos seres de retidão. Mas, e Mênfis? Mênfis é a balança das duas terras. Na junção do delta e do vale do Nilo, permanecerá a nossa capital econômica e a sede do governo central. Mas é preciso avançar mais a norte e a leste, Moisés. Nós não nos acomodamos no nosso soberbo isolamento. E não se esqueça de que já fomos invadidos e que o Egito surge como uma presa fácil e tentadora. A linha de fortalezas não é suficiente? Em caso de perigo, tenho que reagir muito depressa. Quanto mais próximo eu estiver da fronteira, menos tempo demorarão a chegar-me as informações. Criar uma capital é um empreendimento muito perigoso. Akhenaton não fracassou? Akhenaton cometeu erros imperdoáveis. O local que escolheu, no Médio Egito, estava condenado desde a colocação da primeira pedra. Não tinha em mente a felicidade do seu povo, mas a realização do seu sonho místico. Não foi ele que se opôs aos sacerdotes de Amon, assim como você? Se o grande sacerdote de Amon permanecer fiel à regra e ao rei, por que haveria de combatê-lo? Akhenaton acreditava num Deus único e construiu uma cidade para sua glória. Quase arruinou o país próspero que lhe fora legado pelo pai, o grande Amenhotep. Akhenaton era um fraco e um indeciso, perdido em suas orações. Durante o seu reinado, as potências hostis ao Egito conquistaram numerosos territórios que nós controlávamos. Ainda pretende fazer a sua defesa? Moisés hesitou. A sua capital hoje está abandonada. A minha será construída para várias gerações. Quase chega a causar-me medo, Ramsés. Ganhe coragem, amigo. Quantos anos serão necessários para fazer surgir uma cidade do nada? Ramsés sorriu. Ela não surgirá do nada. Explique-se. Durante os meus anos de formação, Sete me fez descobrir pontos essenciais. Em cada viagem me transmitia um ensinamento que eu tentava compreender.
E hoje eu sinto que essas peregrinações assumem um sentido concreto. Um desses pontos foi Avariz. Avariz, a cidade maldita, a capital dos invasores Ixos. Sete levava o nome de Set, o assassino de Osíris, porque o seu poderio era tal que soube pacificar a força de destruição, extraindo dela a luz oculta e utilizando-a para construir. E você quer transformar Avariz na cidade de Ramsés. Pi-Ramsés, a cidade de Ramsés, capital do Egito, será efetivamente o seu nome. É uma loucura! Pi-Ramsés será magnífica e acolhedora. Os poetas cantarão a sua beleza. Quantos anos para construí-la? Não esqueci a sua pergunta. Foi por causa dela mesma que o mandei chamar. Começo a compreender. Preciso de um homem de confiança para supervisionar os trabalhos e impedir qualquer atraso. Tenho pressa, Ramsés. Avariz deverá estar transformada em Pi-Ramsés o mais depressa possível. Calculou um prazo? Quero-a em menos de um ano. Impossível! Com você à frente dos trabalhos, não. Julga-me capaz de deslocar pedras com a velocidade de um raio e de reuni-las apenas com a força da minha vontade? Pedras não, tijolos. Então pensou nos hebreus, que trabalham em grande número nesse setor. Estão atualmente dispersos por vários aglomerados populacionais. Reunindo-os, você montará uma formidável equipe de operários qualificados, capazes de realizar um gigantesco empreendimento. Os templos não devem ser construídos em pedra? Aumentarei os que já existem, e a construção se estenderá por vários anos. Com tijolos, edificaremos o palácio, os prédios administrativos, as vilas dos nobres e as casas grandes e pequenas. Em menos de um ano, Pi-Ramsés estará habitável e funcionará como capital. Moisés pareceu duvidoso. Continuo a achar que é impossível. Só o plano está em minha cabeça. Eu próprio desenharei em papiro e você vigiará pessoalmente a execução. Os hebreus são um povo bastante independente. Cada clã tem o seu chefe. Não estou pedindo para que se torne o rei de uma nação, mas apenas chefe dos trabalhos. Não será fácil impor-me perante eles. Tenho confiança em você. Logo que o projeto se torne conhecido, outros hebreus tentarão ocupar o meu lugar. Crê que tenham possibilidade de conseguir? Agora foi a vez de Moisés sorrir. Nos prazos que está impondo, não temos qualquer chance de conseguir um empreendimento desse porte. Construiremos Pi-Ramsés, sim, e ela resplandecerá sob o sol do delta e iluminará o Egito com toda a sua beleza. Comece a trabalhar, Moisés. Fim do capítulo 36. Capítulo 37. Abner, o oleiro, não conseguia suportar mais as injustiças de Sari. Por ser casado com a irmã de Ramsés, o egípcio tratava os operários com desprezo e dureza. Pagava as horas extras abaixo da tabela. Roubava nas rações de alimentação e cortava as folgas, sob o pretexto de que o trabalho não estava contento. Quando Moisés residia em Tebas, Sari tivera que recuar, mas, desde a sua partida, redobrara a agressividade. Na véspera, espancara com um pedaço de pau um menino de 15 anos, acusando-o de não transportar suficientemente depressa os tijolos da fábrica para o barco. Mas agora a taça transbordara. Quando Sari apareceu à entrada da fábrica, os hebreus estavam sentados em círculo.
Apenas Abner permanecia de pé diante dos cestos vazios. De pé, ao trabalho! Ordenou Sari, cuja magreza se acentuara. Queremos desculpas, declarou Abner com calma. O que você disse? O menino que você espancou injustamente está muito machucado. Você deve desculpas, tanto a ele quanto a nós. Perdeu a cabeça, Abner? Enquanto você não cumprir esta exigência, não voltaremos ao trabalho. Sari emitiu um riso feroz. Você é ridículo, meu pobre Abner. Já que está debochando de nós, apresentaremos queixa. Você é ridículo e estúpido. Por minha ordem, a guarda do palácio fez um inquérito e verificou que o jovem foi vítima de um acidente, por sua própria culpa. Mas isso é uma mentira. A declaração dele foi registrada por um escriba, na minha presença. Se ele me desmentir, será acusado e condenado. Como ousa deturpar assim a verdade? Se não voltarem imediatamente ao trabalho, as punições serão pesadas. É preciso entregar os tijolos para a nova casa do governador de Tebas, e ele não admite atrasos. As leis. Não fale das leis, hebreu. Você é incapaz de compreendê-las. Se atrever a fazer queixa, sua família e seus familiares sofrerão com isso. Abner receou a ameaça do egípcio. Tanto ele quanto os outros operários retomaram o trabalho. Dolente, a esposa de Sari, estava cada vez mais fascinada pela estranha personalidade de Ofir, o mago líbio. Apesar do seu rosto inquietante e do perfil de ave de rapina, pronunciava palavras apaziguadoras e falava do disco solar, Atom, com calor comunicativo. Hóspede discreto, aceitava receber inúmeros amigos da irmã de Ramsés para evocar a injustiça perseguição infligida a Akenaton e a necessidade de espalhar o culto de um Deus único. Ofir era fascinante. Ninguém saía insatisfeito das suas conversas. Alguns ficavam abalados, outros convencidos de que ele tinha razão. Pouco a pouco, ia tecendo uma rede na qual prendia os que considerava dignos de interesse, e com o correr das semanas, essa rede de partidários de Atom e do reinado de Lita ampliara-se, mesmo aparecendo longe de poder desempenhar um papel qualquer na conquista do trono. Ia tomando corpo um movimento de ideias. Lita assistia às conversas, mas permanecia silenciosa. A dignidade da jovem, o seu porte, a sua reserva conquistaram a adesão de vários notáveis. Pertencia realmente a uma linhagem real que merecia ser levada em consideração. Não deveria, mais cedo ou mais tarde, ocupar o seu lugar na corte? Ofir não criticava, não exigia nada. Com voz grave e persuasiva, recordava as convicções profundas de Akenaton, a beleza dos poemas que ele próprio compusera em honra de Atom, o seu amor pela verdade, o amor e a paz. Não era essa a mensagem do rei perseguido e da sua descendente Lita? E essa mensagem anunciava um futuro magnífico, um futuro digno do Egito e da sua civilização. Quando Dolente apresentou o mago ao ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Meba, sentiu orgulho de si mesma, orgulho de sair da sua apatia habitual, orgulho de servir a uma nobre causa. Ramsés a havia abandonado. Agora Ofir dava um sentido à sua existência. O antigo diplomata, de rosto largo e sereno e aspecto nobre e imponente, não ocultou a sua desconfiança. Cedo à sua insistência, minha cara,
mas apenas para lhe ser agradável. Fico-lhe muito grata, Meba. Não esquecerei disso. Dolente conduziu Meba até junto do mago, sentado sob um toldo. Estava entrelaçando 2 fios de linho para fazer um cordão que serviria para pendurar um amuleto. Ergueu-se e fez uma reverência. É uma grande honra para mim receber um ministro. Já não sou nada, declarou Meba em tom azedo. A injustiça pode cair sobre qualquer pessoa, em qualquer momento. Isso não me serve de consolo. A irmã de Ramsés interveio. Expliquei tudo ao meu amigo Meba. Talvez ele aceite ajudar-nos. Não vamos nos iludir, minha cara. Ramsés encerrou minha carreira com uma reforma dourada. E está desejando vingar-se dele, afirmou Ofir com voz calma. Não exageremos, protestou Meba. Ainda me restam alguns amigos influentes que se ocuparão apenas com a própria carreira, não com a sua. Eu tenho outro objetivo: provar a legitimidade de Lita. É uma grande besteira. Ramsés possui uma personalidade de força excepcional e não entregará o poder a ninguém. Além disso, os milagres que assinalaram o seu primeiro ano de reinado tornaram-no superpopular. Pode-se convencer de que está fora do seu alcance. Para vencer um adversário desse porte, é impossível combatê-lo no seu próprio terreno. Qual é o seu plano? Está interessado? Atrapalhado, Meba acariciou o amuleto que trazia ao pescoço. Bem, com este gesto acaba de me dar uma das respostas: a feitiçaria. Tenho capacidade para quebrar todas as proteções de que Ramsés está rodeado. Será um trabalho demorado e difícil, mas conseguirei. Assustado, o ex-ministro recuou um passo. Não posso lhe prestar ajuda. Não estou lhe pedindo isso, Meba, mas há outro terreno no qual é necessário atacar Ramsés, o das ideias. Não estou compreendendo. Os partidários de Atom necessitam de um chefe respeitado e respeitável. Quando Atom eliminar os outros deuses, esse chefe desempenhará um papel de primeiro plano e derrubará Ramsés, enfraquecido e incapaz de reagir. É muito arriscado. Akhenaton foi o perseguido, não Atom. Nenhuma lei lhe proíbe o culto, e os seus adoradores são numerosos e estão decididos a impor-se. Akhenaton falhou, mas nós venceremos. Meba estava perturbado e suas mãos tremiam. Tenho que refletir. Não é empolgante? Interrogou a irmã do rei. É um mundo novo que se abre à nossa frente, um mundo onde teremos o nosso verdadeiro lugar. Sim, com certeza. Vou refletir a respeito. Ofir estava muito satisfeito com aquela entrevista. Diplomata, prudente e receoso, Meba não tinha a envergadura de um chefe de clã, mas detestava Ramsés e sonhava reconquistar sua posição. Incapaz de agir, aproveitaria a oportunidade que lhe fora apresentada depois de consultar seu guia e amigo Shenar, o homem a quem Ofir desejava manipular. Dolente falara-lhe demoradamente do novo ministro dos negócios estrangeiros, outrora tão ciumento do irmão. Se não havia mudado, é porque estava prosseguindo disfarçado, dominado pelo mesmo desejo de destruir Ramsés. Por intermédio de Meba, o mago acabaria por entrar em contato com esse poderoso personagem e faria dele o seu principal aliado. Depois de um esgotante e interminável dia de trabalho, o dedão do pé direito de Sari estava vermelho e inchado.
deformado pela artrite. Conduzia com dificuldade o carro correspondente à sua função, pois a posição de pé era-lhe insuportável. Sua única satisfação tinha sido a de ter tomado medidas disciplinares contra os hebreus, que finalmente haviam compreendido que era inútil revoltar-se contra ele. Graças às suas relações com a guarda tebana e ao apoio do governante local, podia tratar os oleiros como bem entendesse e descarregar todos os seus problemas sobre aquela gentalha. A presença do mago e da sua conselheira silenciosa começava a importuná-lo. É certo que os dois estranhos personagens continuavam a comportar-se de forma discreta, mas influenciavam um tanto excessivamente dolente, cuja devoção por Atom se tornava exasperadamente. A força de se perder no misticismo de Ofir e de beber-lhe as palavras como água de uma nascente, não negligenciaria o seu dever conjugal? A grande e lasciva mulher morena esperava-o no limiar da sua vila. Vá buscar um unguento para me massagear, ordenou. A dor é intolerável. Não está sendo demasiado manhoso, meu querido? Eu? Manhoso? É porque você não sabe como os meus dias são pesados. A companhia daqueles hebreus me deixa deprimido. Dolente deu-lhe o braço e levou-o para o quarto. Sari estendeu-se sobre as almofadas e a esposa lavou-lhe os pés, perfumou-os e massageou com unguento o dedão inchado. O seu mago ainda está aí? Meba visitou-o. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros? Entenderam-se maravilhosamente. Meba partidário de Atom? Ele é um miserável, mas ainda é muito bem relacionado, e boa parte dos notáveis o respeitam. Se concordarem em ajudar Ofir e Lita, vamos prosseguir com eles. Não acha que está dando importância demais a esses dois iluminados? Sari, como se atreve a falar assim? Pronto. Estou calado. Esta é a única chance de reconquistarmos a nossa posição. E depois, essa fé em Atom é tão bela, tão pura. Não está sentindo o coração enternecer-se quando Ofir fala de sua fé? O seu marido não é mais importante do que esse mago líbio? Mas não há comparação possível. Esse mago vem vê-la durante todo o dia, enquanto eu tenho que vigiar aqueles hebreus preguiçosos. Uma loura e uma morena sob o mesmo teto. Tem sorte esse Ofir. Dolente parou de massagear o dedão inchado. Está delirando, Sari. Ofir é um sábio e um homem de oração. Há muito tempo que não pensa em... E você? Ainda pensa? Você me noja. Dispa o seu vestido, querida, e recomece a massagem. Eu estou me lixando para as orações. Ah, quase me esqueci. Do quê? Um mensageiro real deixou uma carta para você. Entregue-me. Dolente afastou-se rápido. O dedão do pé de Sari já doía menos. O que queria a administração? Certamente nomeá-lo para outro cargo mais honorífico onde pudesse evitar o contato com os hebreus. A volumosa mulher morena reapareceu com a missiva. Sari tirou o papiro do invólucro, desenrolou-o e leu. Seu rosto ficou crispado e os lábios roxos. Más notícias? Estou sendo convocado para ir a Mênfis com a minha equipe de oleiros. É maravilhoso! A carta está assinada por Moisés, supervisor dos canteiros de obras reais. Fim do capítulo 37. Capítulo 38. Nenhum oleiro hebreu faltou à chamada. Quando as cartas de Moisés chegaram aos diferentes aglomerados populacionais onde trabalhavam, o entusiasmo fora geral.
Desde a sua estada em Karnak, a reputação de Moisés dera a volta ao Egito. Todos sabiam que defendia os seus irmãos de raça e não tolerava qualquer opressão. Ser o amigo de Ramsés dava-lhe uma notável vantagem, e agora fora nomeado supervisor dos canteiros de obras reais. Para muitos nascia uma imensa esperança. O jovem hebreu, sem sombra de dúvida, iria melhorar-lhes os salários e as condições de trabalho. Nem ele próprio contava com tal sucesso. Alguns chefes de clã estavam contrariados, mas não se discutiam as ordens do faraó. Colocaram-se, portanto, sob a autoridade de Moisés, que percorria o campo de tendas armado ao norte de Mênfis e verificava ali o conforto e a higiene. Sari barrou-lhe a passagem. Qual é o motivo da minha convocação? Em breve saberá. Eu não sou hebreu. Vários chefes de equipe egípcios estão aqui. Esqueceu que a minha esposa é irmã do rei? Eu sou o supervisor dos canteiros de obras. Em outras palavras, você me deve obediência. Sari mordeu os lábios. O meu grupo de hebreus é muito indisciplinado. Adquiriu o hábito de utilizar um pedaço de pau para puni-los, e não tenho intenções de mudar. Manejado com justiça, o pau pode servir de alerta para que se ande na linha. Em caso de injustiça, quem maneja o pau é que deve apanhar com ele. A sua arrogância não me assusta. Não confie tanto, Sari. Tenho autoridade para demiti-lo. Você acha que daria um excelente oleiro? Você nunca se atreverá. Ramsés deu-me plenos poderes. Lembre-se disso. Moisés afastou Sari, que cuspiu sobre as pegadas do hebreu. Esse regresso a Mênfis, com que Dolente tanto se felicitava, ameaçava transformar-se no inferno. Embora tivesse sido oficialmente informado da presença da irmã mais velha, que acompanhava o marido, Ramsés não reagira. O casal estava instalado numa vila de tamanho médio, onde abrigava o mago Ofir e Lita, apresentados como criados. O trio, apesar da relativa desaprovação de Sari, estava decidido a recomeçar em Mênfis o que fizera em Tebas. Levando em consideração o grande número de estrangeiros que residiam na capital econômica do país, a propagação da religião de Atom seria mais fácil do que no sul, tradicionalista e hostil a evoluções religiosas. Dolente via nisso um sinal muito favorável para o êxito dos seus desígnios. Sari permanecia cético, pois estava preocupado mesmo era com a sua própria sorte. Qual seria o conteúdo do discurso que Moisés ia pronunciar perante milhares de hebreus revoltados? À entrada do Ministério dos Negócios Estrangeiros encontrava-se uma estátua de Thoth, sob a forma de um enorme babuíno de granito rosa. O senhor dos hieróglifos, encarnado nesse temível e perigoso animal, não separara as línguas quando da criação das raças humanas. Seguindo seu exemplo, os diplomatas deviam praticar diversos idiomas, porque era proibida a exportação dos signos sagrados que os egípcios gravavam na pedra. Durante as suas estadas no estrangeiro, tanto embaixadores como mensageiros falavam a língua do país onde se encontravam. Tal como os outros altos funcionários do ministério, Acha recolheu-se na capela situada à esquerda da entrada do prédio e depositou narcisos sob o altar de Thoth. Antes de se debruçar sobre as complexas pastas de que dependia a segurança do país, era conveniente implorar os favores do escriba divino. Cumprido o ritual, o elegante e distinto diplomata atravessou diversas salas repletas de funcionários ociosos e pediu para ser recebido por Shenar, que ocupava um enorme gabinete naquele andar.
Até que enfim, acha, onde tem estado? Passei uma noite um tanto inútil e dormi mais tempo do que o habitual. O meu ligeiro atraso lhe causou algum aborrecimento? O rosto de Shenar apresentava-se vermelho e inchado. Não havia dúvida de que o irmão mais velho de Ramsés estava dominado por uma violenta emoção. Algum incidente grave? Por acaso ouviu falar da concentração de fabricantes de tijolos hebreus ao norte de Mênfis? Não, não prestei atenção. Nem eu. E fizemos muito mal. O que estas pessoas têm a ver conosco? Cabeça erguida e imóvel, voz macia, Acha sentia um profundo desprezo pelos operários hebreus, com quem não tinha qualquer interesse em conviver. Sabe quem é o homem que os convocou e que possui atualmente o título de supervisor dos canteiros de obras reais? Pois eu lhe digo, Moisés. O que isso tem de extraordinário? Já controlou um canteiro de obras em Karnak e foi promovido. Se fosse só isso... Ontem Moisés dirigiu-se aos hebreus e revelou-lhes o projeto de Ramsés: construir uma nova capital no delta. Fez-se um longo silêncio após a revelação. Acha geralmente tão seguro de si, sentiu o choque. Tem certeza? Sim, Acha, certeza absoluta. Moisés executa as ordens do meu irmão. Uma nova capital? É impossível. Para Ramsés, não. É um projeto simples? Não. O próprio Ramsés desenhou o plano e escolheu a localização. Uma localização incrível. Avaris, a cidade maldita dos ocupantes Ixos, de quem tivemos tanta dificuldade em nos livrar-nos. De repente, o rosto de lua cheia de Shenar iluminou-se. E se Ramsés tivesse enlouquecido? Sendo seu projeto votado para o fracasso, seria então necessário apelar para homens razoáveis. Não seja otimista. Ramsés corre riscos enormes, é verdade, mas o seu instinto é um bom guia. Não havia melhor decisão a tomar. Instalando a capital tão longe, no nordeste do país, mas tão próxima da fronteira, isso será uma advertência clara aos hititas. Em vez de se dobrar sobre si mesmo, o Egito mostra-se consciente do perigo e não cederá uma polegada de terreno. O rei será rapidamente informado dos movimentos dos seus inimigos e reagirá sem demora. Shenar sentou-se, desanimado. É uma catástrofe. A nossa estratégia vai por água abaixo. Não seja tão pessimista. Por um lado, o desejo de Ramsés talvez não venha a tornar-se realidade. Por outro, por que haveríamos de renunciar aos nossos planos? Não está claro que o meu irmão está com a política estrangeira em suas mãos? Não é uma surpresa, mas terá sempre que depender das informações que receberá e das quais terá de apreciar a situação. Vamos deixá-lo minimizar o nosso papel e obedeçamos-lhe com deferência. Shenar readquiriu confiança. Tem razão, Acha. Uma nova capital não será uma defesa impossível de transpor. A rainha mãe, Touia, reencontrara com emoção o jardim do seu palácio de Mênfis. Como tinham sido raros os passeios em companhia de Sete. Quão breves os anos passados ao seu lado. Recordava cada uma das suas palavras, cada um dos seus olhares. Sonhara muitas vezes com uma longa e calma velhice durante a qual desafiariam as suas recordações. Mas Sete partira pelos belos caminhos do além, e ela continuava só, em um jardim maravilhoso, povoado de romãzeiras, tamargueiras e jujubeiras. Dos dois lados da aléia, acianos, anêmonas,
tremoceiros e ranúnculos. Um pouco cansada, Touia sentou-se perto do lago dos Lotos, num carramanchão coberto de glicínias. Quando Ramsés aproximou-se dela, sua tristeza desapareceu. Em menos de um ano de reinado, o filho adquirira tanta segurança que as dúvidas pareciam afastadas definitivamente do seu espírito. Governava com o mesmo vigor do pai, como que habitado por uma força inesgotável. Ramsés beijou a mãe com ternura e respeito e sentou-se à sua direita. Preciso lhe falar. É por isso que estou aqui, meu filho. O que acha da escolha dos homens que formam o meu governo? Recorda-se do conselho de Sete? Foi ele que me guiou. Perscruta a alma dos homens, procura dignatários de caráter firme e reto, capazes de emitir uma opinião imparcial, sem traírem o seu juramento de obediência. Consegui? Só os próximos anos poderão dizê-lo. Receia já uma revolta? Como estou indo depressa, é inevitável. Há suscetibilidades que serão feridas, interesses contrariados. Quando tive a ideia dessa nova capital, foi uma espécie de fulgor, um traço de luz que me atravessou o pensamento, impondo-se a mim como uma verdade indestrutível. Isso chama-se cia, a intuição direta, sem raciocínio e sem análise. Sete tomou inúmeras decisões graças a ela. Considerava que se transmitida de coração de faraó para faraó. Aprova a construção de Pi-Ramsés, a minha cidade? Pelo que Cia falou em seu coração, para que precisa da minha opinião? Porque o meu pai está presente neste jardim, e você e eu ouvimos a sua voz. Os sinais surgiram, Ramsés. O seu reinado abriu uma nova era. Pi-Ramsés será sua capital. As mãos de Ramsés apertaram as da mãe. Você há de ver essa cidade, minha mãe, e ela vai lhe dar alegria. A sua proteção é que me preocupa. Serramana está vigilante. Estou me referindo à sua proteção mágica. Pensa mesmo em construir o seu templo de milhões de anos? O local já está escolhido, mas Pi-Ramsés é minha prioridade. Não esqueça esse templo. Se as forças das trevas se desencadearem contra você, lembre-se, ele será o seu melhor aliado. Fim do capítulo 38. Capítulo 39. O local era magnífico. Terra fértil, vastos campos, vegetação abundante, carreiros orlados de flores, macieiras cujos frutos tinham o sabor do mel, um olival de árvores vigorosas, lagos cheios de peixes, salinas, longas extensões de papiros altos e retos. Assim eram os campos de Avaris, a cidade odiada, reduzida a algumas casas e a um templo ao deus Set. Fora lá que pela primeira vez Sete confrontara Ramsés com a força. Seria ali que Ramsés construiria a sua capital. A beleza e o aspecto luxuriante do lugar surpreenderam Moisés. Os hebreus e os contramestres egípcios faziam parte da expedição que Ramsés em pessoa guiava, acompanhado por matador e vigilante. De olhar atento, Serramana e uma dezena de batedores tinham precedido o monarca para se assegurarem de que nenhum perigo o ameaçava. O pequeno burgo de Avaris dormitava ao sol. Abrigava apenas funcionários sem perspectiva, camponeses desmotivados e apanhadores de papiros. Tudo ali parecia voltado ao esquecimento e ao eterno ritmo das estações. A expedição que saíra de Mênfis fizera uma pequena parada na cidade santa de Heliópolis,
onde Ramsés havia feito oferendas a Ra, seu protetor. Passara também por Bubastes, cidade da deusa da doçura e do amor, Bastet, que encarnava numa gata, e depois seguira ao longo do canal Pelusíaco do Nilo. Nota de rodapé: o canal Pelusíaco, um dos 3 grandes braços do delta, é assim denominado porque vai até a Pelúsia, perto de Tel Faramé, cidade situada no extremo oriental do delta. Voltando ao texto, conhecido como as Águas de Ra. Próximo ao lago Menzaler, encontrava-se Avaris, no extremo ocidental do caminho de Oros, pista que ia dar na Ciro-Palestina, pelo litoral do Sinai. Uma localização estratégica de primordial importância, constatou Moisés, analisando o plano que Ramsés lhe confiara. Compreende agora as razões da minha escolha? Prolongadas por um canal, as águas de Ra nos permitirão comunicar com os grandes lagos que contornam o istmo de El Cantara. De barco, em caso de urgência, atingiremos rapidamente a fortaleza de Silé e os fortins da fronteira. Reforçarei a proteção ao leste do delta, controlarei a rota das invasões e serei rapidamente informado de qualquer perturbação que ocorra nos nossos protetorados. Aqui, o verão será agradável. As guarnições não sofrerão com o calor e estarão prontas para agir em qualquer momento. Você enxerga as coisas grandes à distância, considerou Moisés. Como reagem os seus homens? Parecem felizes por trabalhar sob as minhas ordens, mas a melhor motivação será o substancial aumento de salário que lhes concedeu. Não há vitória sem generosidade. Quero uma cidade esplêndida. Moisés debruçou-se novamente sobre o plano. Seriam construídos 4 templos principais, um na parte ocidental, o de Amon, o oculto, ao sul, o de Set, o senhor do lugar, do lado oriental, o de Astarte, a deusa síria, e ao norte, o de Uadjet, a verdejante, a que garante a prosperidade do local. Perto do templo de Set, localizar-se-ia um grande porto fluvial ligado às águas de Ra e às águas de Avaris, por 2 largos canais ao redor da cidade e que lhes garantiriam um perfeito abastecimento de água potável. Em redor do porto, armazéns, celeiros, fábricas e oficinas. Mais ao norte, no centro da cidade, o Palácio Real, os prédios administrativos, as vilas dos nobres e os bairros para habitação, onde ficariam lado a lado tanto os ricos quanto os humildes. Do palácio sairia a artéria principal, que seguiria em linha reta ao templo de Ptah, o Criador, enquanto 2 grandes aleias conduziriam pela esquerda ao de Amon e pela direita ao de Ra. O santuário de Set ficaria mais isolado, ou seja, do lado do canal que ligava as águas de Ra com as águas de Avaris. Quanto ao exército, este disporia de 4 casernas, uma entre o canal Pelusíaco e as construções oficiais, e as outras 3 ao longo das águas de Avaris, sendo a primeira por trás do templo de Ptah, a segunda encostada aos bairros populacionais e a terceira próxima aos templos de Ra e de Astarte. Especialistas vão abrir, a partir de amanhã, oficinas para a fabricação de mosaicos envernizados, revelou Moisés. Da casa mais modesta à sala de recepções do palácio, dominarão cores intensas, mas primeiro é necessário que as construções existam. Eis aí o seu papel, Moisés.
Com o indicador da mão direita, Moisés identificou uma a uma as construções, cujas dimensões tinham sido efetuadas com precisão pelo monarca. A obra é gigantesca, mas entusiasmante. No entanto, sem querer desagradá-lo, acho que falta um templo. E já posso imaginá-lo no espaço livre entre os santuários de Amon e Pitá. A que divindade seria dedicado? A que cria a função de Faraó. Não será nesse templo que você celebrará a sua festa de regeneração? Para que esse ritual seja cumprido, um faraó deve ter reinado durante 30 anos. Iniciar a partir de agora a construção desse templo seria uma ofensa ao destino. Mas deixou-lhe o espaço livre. Também não ter pensado nele teria sido uma ofensa à minha sorte. No ano 30 do meu reinado, por altura dessa festa, você estará na primeira fila dos dignitários, em companhia dos nossos amigos de infância. 30 anos? Que sorte nos reservará Deus? De início, que determine que criemos juntos a capital do Egito. Dividi os hebreus em 2 grupos. O primeiro transportará os blocos de pedra até os canteiros de obras dos templos, onde trabalharão sob a direção dos mestres de obras egípcios. O segundo fabricará os milhares de tijolos destinados ao palácio e às construções civis. A coordenação entre os grupos de produção será difícil. Receio que a minha popularidade seja rapidamente afetada. Sabe como os hebreus me chamam? Mashra, o salvo das águas. Terá você também realizado um milagre? É uma velha lenda da Babilônia, de que gostam muito. Fizeram um jogo de palavras com o meu verdadeiro nome, Moisés, o que nasceu, porque consideram que eu, um hebreu, sou abençoado pelos deuses. Apesar de não ter recebido educação como os nobres, não sou amigo do faraó? Deus salvou-me das águas, da miséria e do infortúnio. Um homem que goza de tanta sorte merece ser seguido. É por isso que os oleiros me dão a sua confiança. Que nada lhes falte. Dou-lhe poder para utilizar os celeiros reais, em caso de necessidade. Construirei sua capital, Ramsés. Com uma peruca negra curta, presa por uma tira branca que deixava as orelhas a descoberto, usando bigode e barba curta, de testa pequena e lábio inferior grosso, os fabricantes de tijolos hebreus formavam uma corporação zelosa da sua perícia. Sírios e egípcios tentavam superá-los, mas os melhores especialistas eram os hebreus e assim permaneceriam. O trabalho era árduo, rigidamente vigiado pelos contramestres egípcios, mas corretamente pago e entrecortado por vários dias de descanso. Além disso, a alimentação no Egito era boa e farta. Eles conseguiam alojar-se sem grandes dificuldades, chegando mesmo os mais empreendedores a construir agradáveis habitações com materiais recuperados. Moisés não se enganara de que, no canteiro de obras de Pi-Ramsés, o ritmo de trabalho seria mais violento do que o habitual. Mas a conquista dos prêmios compensaria tal incômodo. Participar da construção da nova capital enriqueceria mais de um hebreu, desde que eles não poupassem o suor. 3 operários, em ritmo normal, podiam fabricar 800 ou 900 tijolos pequenos por dia. Em Pi-Ramsés, seria preciso moldar peças de tamanho considerável. Nota de rodapé, 38 por 18 por 12 centímetros. Voltando ao texto, que serviriam de base para a colocação dos outros tijolos pequenos, produzidos em série.
Estes alicerces eram da responsabilidade dos mestres de obras e dos talhadores de pedra, e não dos oleiros. Desde o primeiro dia, os hebreus compreenderam que a vigilância de Moisés não abrandaria. Os que tinham esperado gozar longos cochilos debaixo de uma árvore desiludiram-se e tiveram de render-se à realidade. O ritmo seria acelerado até a inauguração oficial da capital. Assim como seus colegas, Abner decidiu fazer correr o seu suor na mistura do lodo do Nilo com palha picada, a fim de obter, amassando, a mistura correta. Várias eiras, nota de rodapé, eiras, cada uma com cerca de 6.000 metros quadrados, voltando ao texto, tinham sido postas à disposição dos operários, que umedeciam o lodo com água tirada de uma vala ligada a um canal, e depois, com entusiasmo ritmado por cantos, trabalhavam o material com enxadas e picaretas para tornar os futuros tijolos mais resistentes. Abner era enérgico e hábil. Logo que a argila lhe parecia no ponto certo, enchia um cesto, e um dos ajudantes o carregava no ombro até a oficina, onde despejava a argila num molde retangular de madeira. Retirar o tijolo do molde era uma operação delicada, a qual Moisés às vezes assistia pessoalmente. Os tijolos eram dispostos em solo bastante seco, e ali ficariam secando durante 4 dias, para depois serem empilhados e transportados para os diversos canteiros de obras, começando pelas peças mais claras. De material simples, o tijolo de lodo do Nilo, quando bem fabricado, revelava-se de notável resistência. Sendo as camadas corretamente colocadas, podiam mesmo durar séculos. Nasceu, então, entre os hebreus, uma verdadeira disputa. É verdade que havia o aumento de salário e os prêmios, mas também havia o orgulho de participar de um empreendimento colossal e vencer o desafio que tinham pela frente. Quando o entusiasmo esmorecia, Moisés tornava a incentivá-los e milhares de tijolos perfeitos saíam dos moldes. Pi-Ramsés nascia. Pi-Ramsés brotava do sonho de Ramsés para se tornar realidade. Mestres de obras e talhadores de pedra, seguindo o plano do rei, edificavam sólidos alicerces. Incansáveis, os ajudantes traziam os tijolos fabricados pelos hebreus. Sob a luz do sol, uma cidade ia tomando corpo. Abner, ao fim de cada dia, admirava Moisés. O chefe dos hebreus ia de um grupo a outro, verificava a qualidade do alimento, mandava repousar os doentes e os operários mais fatigados. Contrariamente àquilo que havia suposto, sua popularidade aumentava cada vez mais. Graças aos prêmios que já havia acumulado, Abner poderia oferecer uma bela casa à sua família, ali mesmo na nova capital. Então, escutou às suas costas uma voz já conhecida. Está satisfeito, Abner? O rosto magro de Sari estava iluminado por uma alegria maldosa. O que quer comigo? Sou o seu chefe de equipe, esqueceu? Faço o meu trabalho. E muito mal. Mal como? Estragou vários tijolos? É mentira! 2 contramestres identificaram os erros e fizeram um relatório. Se o entregar a Moisés, você será despedido e com certeza condenado. Qual o motivo dessas invenções? Dessas mentiras? O de apenas uma solução: comprar o meu silêncio com os seus lucros. Assim a sua falta será apagada. Você é um miserável, Sari. Você não tem saída, Abner. Por que me odeia? Você é um hebreu como tantos outros e paga pelos outros. É tudo. Você não tem esse direito.
Quero a sua resposta, e já. Abner baixou os olhos. Sari o venceria mais uma vez. Fim do capítulo 39. Eita lasqueira! Gente, olha o Sari. Nossa, no começo da coleção, né, no primeiro livro, a impressão que a gente tem é que ele era uma pessoa digna. Na verdade, ele é um oportunista, né? Muito bem. Ramsés está prosperando, apesar das corrupções acontecendo sem o conhecimento dele. E nesse sentido, mais uma vez, a minha revolta, né? Até que ponto os governantes não conhecem, não têm conhecimento da corrupção que acontece sob o seu governo. Mas vamos lá. Isso aqui é literatura. Não vamos nos estressar. Gente, por favor, deixem os seus comentários aí, me falem, me digam, compartilhem comigo o que vocês estão achando, o que vai acontecer com Moisés, o que vai acontecer com Sari. Sim, Moisés é o hebreu que leva o seu povo, que se torna um líder e que leva o seu povo ao êxodo. A gente vai ver isso nessa coleção, tá? Isso acontece no governo de Ramsés, no reinado de Ramsés. E o Christian Jacques dá uma explanada nessa parte da história da humanidade, né? Nessa parte da história judaica, hebreia, muito legal. Eu gosto muito dessa parte da história da coleção também. Bom, por hoje é só. Muito obrigada por me aguentarem até aqui. Tá um calor danado onde eu tô gravando esse bloco de capítulos hoje, então isso dá uma baixada no ânimo e desculpem os bocejos. Mas é isso aí. Gente, um beijo para todos vocês. Sigam, acompanhem as publicações. Vou deixar mais uma vez a minha indicação para que vocês acompanhem a Flor no canal Ouvindo Livros. É muito legal, ela lê sobre fantasia. Eu gosto mais dos romances históricos e de biografias. Ela tá indo nas fantasias e nos romances mais épicos, assim, também é muito legal. Um grande beijo para vocês. Se inscrevam no canal, fiquem de olho nas notificações, ativem os sininhos para saber das próximas publicações. O que mais? Dá o like, compartilha, deixa o comentário, eu sempre peço, né? E vou pedir de novo, como é que vocês conheceram o canal? Como que vocês encontraram as minhas leituras? Beijo para vocês, ótimo final de semana. Até amanhã, para quem me acompanha na Menina que Não Sabia Ler. E até semana que vem, para quem tá aqui só pelo Ramsés. Tchau!